Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho. Eu sou a Shirlane Alcolumbre E eu sou a Larissa Paz. e hoje a nossa conversa será sobre a atuação da Anclivepa na medicina veterinária. E para conversar com a gente, está aqui conosco hoje o presidente da Anclivepa Brasil, doutor Lacerda. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, em especial por falar da Anclivepa ou das Anclivepas. E doutor, é uma honra ter você aqui conosco, tá? É um assunto que nós já iniciamos ele com a doutora Dora e hoje digamos que você vai dar mais foco ainda. Então, por isso que a gente viu essa importância de esclarecer para os médicos veterinários. Mas antes de começar falando da Anclivepa, nós gostaríamos também de saber um pouquinho da sua trajetória como médico veterinário, como que a Anclivepa veio para a sua vida e hoje você é o presidente dessa instituição. Bom, eu sou médico veterinário formado pela Fluminense, pela Federal Fluminense. Tenho hoje 36 anos de formado, comecei em clínica particular e a Anclivepa permeia a minha vida desde o início da minha profissão, nos primeiros congressos ao qual eu participava, então desde aquele momento inicial, né? Fiz meu mestrado na Rural do Rio de Janeiro, o doutorado numa faculdade de medicina, né, em cirurgia geral, e o pós-doutorado também numa faculdade de medicina em cirurgia cardíaca. Atualmente sou professor e pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Estou como presidente da Anclivepa, que é essa associação que representa os clínicos e os médicos veterinários de uma forma geral do Brasil. É importante ressaltar que a Anclivepa, ela é a maior associação de médicos veterinários da América Latina. E agora a gente também nós decidimos fazer umas perguntas voltadas para essa questão da Clivepa, um pouco do empreendedorismo que está por trás disso, porque a gente sabe que chegou um momento que não vai só a parte técnica, aí vem essa parte também do empreendedorismo. E agora é com você, amiga. Pode É. mandar a primeira pergunta. A Anclivepa é uma associação muito importante, né? Tanto a Larissa quanto eu atuamos na área de pequenos animais. A Larissa é dermatologista de pequenos animais e eu faço a especialização de medicina felina, né? Eu atuo com os felinos e a gente sabe que essa associação ela é muito importante tanto para nos trazer atualizações, né, da nossa profissão, quanto para trazer uma organização na nossa classe, que eu particularmente acho que isso é uma coisa que ainda falta muito para o clínico de pequenos animais, né? A gente vive numa categoria desorganizada. E a Anclivepa, ela vem para juntar a gente e trazer a gente ter a mesma, tanto capacidade técnica, mas a capacidade, como a Larissa falou, empreendedora, de saber vender e valorizar a nossa profissão, né? Levando em consideração isso, a gente vai começar perguntando para o senhor qual seria a visão e a missão da Anclivepa? Qual é a principal missão da Anclivepa? E como ela pode alcançar os objetivos dos clínicos veterinários? A Anclivepa, ela tem algumas missões, na verdade, né? E quando eu fiquei imbuído nesse espírito de presidir a Anclivepa, foi algo que nunca pensei. Eu sou um professor, né? Eu me considero mais ligado à ciência, à pesquisa, do que qualquer outra coisa, apesar de sempre fazer parte disso tudo. Então, para mim, era uma missão difícil, porque ela engloba várias coisas, né? Um desses pontos fundamentais da Anclivepa é justamente levar ao clínico a atualização, isso em todos os níveis, né? Tanto nos congressos quanto nos seus cursos de especialização, nos cursos de atualização. Então, uma das missões da Anclivepa é essa questão da atualização dos seus membros, né? Então, a Anclivepa, ela vinha numa fase de declínio. Teoricamente, cada estado brasileiro deveria ter uma Anclivepa, e naquele momento inicial a gente tinha isso não tão claro. Então, um dos objetivos é esse, depois tem outros objetivos, obviamente, né? Eu sempre digo nas minhas falas, seja nos congressos, nas aberturas, que a Anclivepa é a voz do médico veterinário, né? Porque a Interessante. gente tem que ter, na verdade, uma voz. A gente reclama muitas vezes dos conselhos, da sociedade, de vários pontos, mas e reclama da própria Anclivepa, mas a gente não se junta a ela para ter uma voz. Isso. Por ser associação, né, e ela é sempre feita sobre eleição, os representantes dela. Eu sou só um representante da Anclivepa e da voz dessas pessoas, né? Para que você tenha uma voz organizada e representativa, você tem que ter um canal. E esse canal é a Anclivepa. É assim que a gente entende.
E para que isso pudesse crescer também, a gente, nesse período da minha gestão, a gente tornou a Anclivepa, além dos muros do nosso país. Então, levou a Anclivepa além disso aí. Né? Fizemos algumas representações internacionais. A Anclivepa hoje é uma associação que é líder das outras associações no mundo inteiro, né? E principalmente aqui na América Latina. Fizemos o projeto para trazer o Congresso Mundial, que já não acontecia aqui há muitos anos. Na época, a gente concorreu com países como os Estados Unidos e México. O nosso projeto foi o projeto vencedor. E ano que vem nós temos o Congresso Mundial aqui no Brasil. E a Olha Anclivepa só que hoje, legal. ela tem uma representação que é muito importante fora do Brasil. Ela tem voz fora do Brasil, né? Olha, Tanto na Europa, nos Estados Unidos e em toda a América Latina. Então, isso é um outro ponto importante, porque é a voz do médico veterinário, em especial do médico veterinário brasileiro, da nossa situação atual, né, para o mundo. E a medicina veterinária brasileira hoje é uma medicina em bom nível, quando a gente compara com outros países desenvolvidos. Já foi maior esse degrau. No passado, o degrau era muito grande. Hoje, esse degrau tem diminuído. Muitos países têm o sonho de poder fazer um curso qualquer no Brasil, um mestrado, um doutorado, uma especialização. Então, hoje, as faculdades, as universidades no Brasil recebem veterinárias, em especial aqui da América Latina, de vários países da América Latina, em suas escolas, o Brasil vira uma referência e a Anclivepa, ela quer participar de tudo isso. Ela quer ser essa voz, né? Por isso que ela tem crescido tanto em associação. Nós saímos de um congresso em torno de 1.700, 1.800 pessoas no começo da minha gestão, para o último evento agora, que foram aproximadamente 9.000 Olha pessoas. só, nossa, Já é o olha só, segundo maior congresso do mundo, é que o da para você Anclivepa, interessante. ver, né? né? E em pouco tempo, se Deus quiser, talvez a gente tenha um dos maiores do mundo, né? Mas a importância para o Brasil é o congresso mais tradicional de médicos veterinários do Brasil e para que todos participem, tem que ser afiliados, né? Como é que a gente vai Claro, ter claro, críticas e claro, não participação se não é afiliado? claro. Então, um dos pontos importantes é esse, é que seja a voz. E uma situação também, o terceiro ponto, é a questão do apoio ao médico veterinário. Então, o que que a Anclivepa fez de ações para que ela se tornasse mais humana, né? Porque para você ter uma associação e que ela te represente, ela tem que ter esse aspecto humano, né? E para isso, a Anclivepa criou alguns núcleos, como o núcleo da mulher. Nós somos hoje uma profissão essencialmente feminina, né? Onde quando você pega a representação, isso não se representa na forma dos cargos, em todos os setores. Então foi criado o núcleo da mulher para conversar o porquê desse assunto, né? Que Já legal. que é uma profissão tão feminina e o porquê isso não acontece. Então, durante os nossos eventos, nós temos um evento que fala sobre essa questão da inserção da mulher na profissão, né, para justamente tratar esse assunto um pouco mais de frente. Nós sabemos que, apesar de que se fala que as oportunidades são iguais, mas não se são, então estudos que mostram que se a partir de agora nós fizéssemos tudo certo em relação a essa questão da inserção da mulher, nós levaríamos mais ou menos 20 anos para ter uma igualdade de condição nesse ponto. Então, a Anclivepa, ela quer participar disso. Ela quer fazer parte desse debate. Fizemos os fóruns de educação, que depois foram seguidas por outras associações. Então, estamos discutindo educação dentro do evento da Anclivepa, trazendo pessoas de nome. Outras associações depois também começaram a fazer os seus fóruns. E também um outro ponto que foi a questão da psicologia. Montamos um núcleo de psicologia, contratamos uma psicóloga, né, para que pudesse nos ajudar para ver essa questão do perfil e ter apoio a esses colegas que sofrem, né, devido a várias questões psicológicas, né, que Burnout, hoje né? é uma coisa que afeta a nossa profissão muito Sim, de frente, né, com uma taxa de suicídio relativamente alta, né, sim, uma profissão que tem uma taxa de suicídio alta, por tudo que é essa característica da profissão, né, de tudo que ela fica subjugada às condições de hoje em dia. Mas o que a gente pode falar é que a Anclivepa, ela quer ser essa voz e esse apoio, né, e que a gente possa encarar a nossa profissão como ela é, uma profissão maravilhosa, cheia de oportunidades, né, que a sociedade passa a respeitar muito mais. Eu sempre digo que, na verdade, não é a sociedade que tem que nos dar respeito, é nós que temos que nos fazer respeitar, perfeito. né? Então é isso que a gente tem, é ter orgulho da profissão. Nós somos médicos veterinários e com muito orgulho, né? É ter orgulho da profissão, é ter orgulho do que a gente faz
é porque a gente um dia nunca veja um veterinário com vergonha e falando que nunca indicaria a própria profissão para um outro colega. Meu filho, por exemplo, ele está começando agora a faculdade de veterinária e eu tenho orgulho dele fazer veterinária, porque Ai, que tenho benção. orgulho da profissão e fico muito feliz que seja assim, né. Eu na minha faculdade, eu oriento alguns médicos, eu já há muito tempo oriento médicos cirurgiões humanos lá da minha cidade, e eu tenho orgulho também de fazer isso, de mostrar que a veterinária, ela tem o seu papel, Na tanto técnico sociedade. quanto, cultural, e que a gente tem que ter esse orgulho, né, carregar, porque se a gente não tiver esse orgulho, a gente não muda a nossa profissão da forma que a gente quer. Muito importante colocar isso, né. E sempre lembrar que para a gente poder ter essa valorização mesmo da sociedade, a gente precisa de uma classe unida e organizada. Sim. E é justamente esse Tem o essa papel da voz. Anclivepa aqui pra gente, né. Com certeza. E eu achei 2 pontos muito importantes que ele ressaltou, juntamente na visão, né, e missão da Clivepa, essa questão da voz. Eu achei bem admirável essa questão da mulher, porque nós sabemos como é difícil, né, para a mulher sempre vai ser mais difícil. É. Nós temos vários papéis, é ser mãe, esposa, empreendedora ou ter mesmo concursada, trabalhar fora, cuidar de filhos é mais desafiador do que para o homem. Então, ter esse olhar para a mulher é muito É legal. muito importante. E também a outra parte que você ressaltou, essa questão emocional. Hoje, digamos que a emoção, ela está como prioridade na nossa vida e muitas das vezes a gente ignora elas. E para a gente ter orgulho de uma profissão tão linda quanto essa, nós precisamos estar bem, né. E esse apoio psicológico, ele também, para mim é uma novidade saber que a Anclivepa tem esse apoio psicológico para os médicos veterinários, né. É ter bom que a partir desse podcast, não só eu que fiquei sabendo agora, mas outros médicos veterinários também saber desse apoio. E eu achei isso muito interessante na sua fala, que inclusive não estava nem aqui. E falando desses desafios, eu gostaria também de que você falasse para a gente quais são os desafios, assim, principais que vocês enfrentam, né, com os clínicos de pequenos animais no Brasil atualmente, e como a Clivepa está lidando com esses desafios, assim, Então, os principais. para vencer o desafio inicial, Pode a puxar um Anclivepa pouquinho mais, puxa, ela estava um pouco pode puxar. perdendo um pouco a credibilidade, né, talvez pelo momento que ela vivia, a Uhum, credibilidade junto aos colegas. Você não pode tratar uma associação como se ela fosse uma empresa, porque não é, né, ela é uma representação. Então o que que a gente o tempo todo nessa gestão a gente procurou fazer? Era fortalecer as pequenas Anclivepa, aquelas que estão com dificuldade, nos estados que a gente tem mais dificuldade. Então, foi uma ação que a gente fez ao longo desse tempo, era fortalecer, porque cada Anclivepa dessa, ela sabe a sua necessidade, né. Então, fortalecendo essas Anclivepas e mudar uma característica, que era em vez de falar para as Anclivepas de forma técnica, de criar eventos fossem perfeitos, uhum, né, era o desafio e a coragem de levar a Anclivepa a essas pessoas. E isso, a coragem é uma palavra, né, que vem do coração, né, e fazer isso com o coração. Eu falo que a principal gostei. a principal coisa que a Anclivepa tem é a coragem, é o coração, né, porque se a gente abandona o sentimento, o coração, ela perde tudo, essa é a nossa alma. Então, o que a gente queria ter na Anclivepa era uma alma, Que né, legal. uma cara que fosse de ajuda, de parceria, de ver colegas que são maravilhosos, que doam a vida, às vezes, pela profissão, e da gente poder estar junto deles, fazer as devidas homenagens, criar essa questão do orgulho, né, porque você não muda nada sem ter isso, né. Se você tem, um evento e uma associação que você quer atrair esse público de médico veterinário, que quer que tenha essa voz, ele tem que ter uma identidade junto com essa associação, né. E essa identidade não são nem as divergências, porque as divergências elas sempre vão existir em qualquer convívio, né, seja um convívio familiar, seja um convívio profissional, mas era que isso pudesse ser tratado com respeito, mas acima de tudo com coragem. Era ter uma ideia pela qual as pessoas acreditassem, né, e pessoas que acreditassem, né. Então era você poder falar com os colegas frente a frente e falar: "Olha, eu sou igual a você". Nós somos da mesma profissão, temos os mesmos objetivos, né, e temos por obrigação que cumprir o mesmo papel, né. Claro, cada um na sua área, mas era isso. Mas se não levássemos essa questão
da coragem, de agir com o coração, isso não aconteceria. Então, uma característica que a gente tenta imprimir nessa nova fase da Anclivepa é isso, é a coragem e a gente falar sobre isso, sobre a questão da voz, né? Essa é a Perfeito. voz. E a voz ela vai ser de acordo com o que todos quiserem. Se um dia quiser um outro tema que seja importante, uma outra, é de todos. A Anclivepa não tem um dono, a Anclivepa é de cada médico veterinário que é associado a ela. Perfeito. Muito legal. E falando um pouquinho agora de educação e capacitação, né, a gente sabe que tem vários cursos, que a Anclivepa oferece, né. Como é que a Anclivepa contribui para essa educação continuada e capacitação dos veterinários? Quais são esses programas de treinamento ou eventos que a associação ela organiza regularmente? Algumas Anclivepas fazem ou cursos, né, isolados de atualização e tem os cursos de especialização que especialmente são feitos pelos cursos da Anclivepa São Paulo, Que são né, um dos melhores, que diga-se de são é, passagem, tem lista que de são espera. é, É, que são os cursos de referência em todo o Brasil. Sim, mas você está associado a eles? Funciona da seguinte maneira: cada Anclivepa regional, ela é uma pessoa jurídica separada, e a Anclivepa Brasil também. A sim, Anclivepa Brasil é uma representação de todas essas regionais, sim. né. Certo. Então a gente, de certa forma, tá a cada uma das Anclivepas regionais, a gente está sim, não é a gente que faz a gerência das regionais, mas a gente é que dá o apoio, a gente representa um pouco a voz de cada uma delas. Entendi. E aí a organização ela é sempre local, É né. sempre local. Então aqui no caso que a gente tá tendo umas organizações agora de próximos cursos, a gente falou ainda agora sobre o curso da Sim, dermatologia, vai ser feito pela Anclivepa Pará, representada pela doutora Dora, né. justamente, E aí cada Anclivepa, cada núcleo, ela tem seus próprios cursos e suas justamente. próprias, pós-graduações em Isso é algumas, necessidade, né, isso aí. e o brasileiro é organizado os congressos brasileiros são organizados pela Anclivepa Brasil. Justamente. A Anclivepa Brasil organiza essas ações que eu falei, organiza o brasileiro e representa a Anclivepa fora do Brasil. Por exemplo, semana que vem nós temos o Congresso Mundial, que vai ser na China, aí tem reuniões com as outras associações mundiais, aí vai a Anclivepa Brasil nessa representação, Representando o país. representando o país. Muito legal, muito Perfeito. interessante. A gente é por isso que é bom o podcast, que a gente vai atualizando todos os assuntos, Uhum. tendo a E tendo visão do uma que está outra visão. acontecendo, de tudo que está Exato, exato. Não tem não, e os colegas eles precisam entender a importância disso. Ainda mais hoje que a gente vive numa concorrência, assim, enorme e desleal, né, ao mesmo tempo. Então se todo mundo começar a se organizar, pensar da mesma forma, se atualizar da mesma forma, vai estar todo mundo no mesmo patamar e a gente vai começar a valorizar a nossa profissão de fato. É, Exato. mas talvez está pelo fato acontecendo, né. de ser professor universitário, Anclivepa nunca teve muitos professores, envolvida na sua administração, sempre teve na colaboração, né, mas não na sua administração direta, né. E o fato de eu ser professor, ser pesquisador, então isso está ajudando a trazer para a Anclivepa um pouco disso. Nos últimos eventos, por exemplo, a gente teve apoio da CAPES, CNPq, da FAPESP, coisa que nunca havia acontecido antes com a Anclivepa, Olha né. aí. Então a gente está trazendo um pouco da ciência também para dentro da Anclivepa, que é o outro ponto, né, de tornar a Anclivepa um pouco mais com essa característica, vamos dizer, de colégio, né, e trazer essa possibilidade desse aspecto científico que é muito do que eu faço no meu dia a dia, né. Eu me considero a minha principal atividade é essa, é ser pesquisador. Então tento trazer um pouco disso para a Anclivepa também, que é uma coisa que a Anclivepa nunca teve. Perfeito. Interessantíssimo. A gente sabe também, né, nós estamos aqui em ano eleitoral, com relação a campanhas de prefeitos, e gostaríamos de saber se a Clivepa porque, assim, muitas pessoas falam: "Ah, não quero saber sobre política", né, "Não quero saber de nada sobre isso", Não tem mas aí como fugir, né. não tem como fugir, porque nós vivemos numa sociedade que tem política. E como isso reflete automaticamente? Hoje, o médico veterinário, a gente vai pegar, seja ele de qual especialidade, ele é um médico veterinário da família. Sim. Se a comida está na mesa, tem um médico veterinário por trás também. E como a Clivepa tem assim essa questão do envolvimento com relação à política públicas, às políticas públicas, a gente já lá em São Paulo mesmo, né? Quantos hospitais
públicos, já começou com já tem bastante, já tem outros estados que têm hospitais veterinários, né, Uhum. públicos, e tem crescido. Aqui em Belém nós já temos, né? Hospital público. E cada vez mais a gente precisa desses profissionais ter essa consciência de política pública, de estar ali, que é um médico veterinário, é uma profissão importante que faz parte da família. Então, como a Clivepa tem essa relação com as políticas públicas? Esse é um ponto importante, né? Claro, nós não vivemos sem a política. Sim, A Anclivepa, ela não vai se envolver com a política partidária, né? sim, Até porque, como há uma vastidão em relação aos nossos sócios, não seria justo, né, a Anclivepa tomar partido, seja desse ou daquele candidato, que não representariam todas as pessoas da Anclivepa. Então, a política partidária, não. Eu acho que a sim, Anclivepa ela não tem que se envolver, Sim, né? E nem tomar partido ou fazer campanha, mas obviamente ela tem que participar das políticas públicas. Independente de quem, naquele momento, né, esteja à frente de um órgão público que seja ligado às necessidades da Anclivepa, ela vai com certeza, né, estar junto. Por exemplo, nós temos vários autores que nós temos que conversar. Nós temos, por exemplo, a Anclivepa, ela dialoga com o Conselho Federal, ela vai dialogar com as prefeituras, com os CCZs, ela vai dialogar com vários grupos da sociedade, mas não só isso também. Acabei esquecendo de falar, tem um outro núcleo que nós começamos no evento há 2 anos atrás, no evento em Maceió, que era em relação à proteção animal, né? Sempre houve um grande embate da veterinária com protetores, em alguns segmentos, outros não, mas sempre teve, né? Em alguns momentos bons, outros ruins, mas eles, em uma parte deles, eles também, eu sei que esse é um tema delicado da profissão, mas a gente também faltava talvez um pouco entendimento da nossa classe dessa questão, né? Deles respeitarem um pouco talvez mais as nossas posições e da gente compreender também um pouco mais a necessidade deles. Então, é uma sim. questão de compreensão. E em Maceió a gente fez durante o nosso evento, né, a gente fez uma campanha de apoio a algumas ONGs, em especial uma que era gerida por um veterinário. Então tínhamos isso, né, dessa preocupação também, porque é uma preocupação, né, dos animais não domiciliados, das pessoas carentes que necessitam de atendimento e não têm, e que não vão ter questões de pagar um valor para levar ao médico veterinário. Então havia uma preocupação nesse sentido. Não só o atendimento no cliente top, porque eu creio que uma medicina que ela não possa servir para toda a sociedade, ela não serve para ninguém, né. A medicina tem que atingir toda a sociedade, isso a gente enfrenta na medicina brasileira também, né. Então você não pode ter uma medicina de boa qualidade para um grupo da sociedade e uma medicina de péssima qualidade para um outro grupo. Nós temos que ter a medicina acessível a todo mundo de alguma maneira, né. Aqueles que puderem pagar, obviamente, vão pagar, e aqueles que não puderem, eles têm que ter algum auxílio para que isso aconteça, né, mesmo que isso inclua essa responsabilidade financeira que eles têm. Eu particularmente, eu tenho um grupo de amigas no Rio que tem uma ONG em especial, tem uma atriz lá que é muito minha amiga, que é a Beth Wolfman, né, nós somos amigos pessoais, então fizemos uma parceria, ela vem ajudando a Anclivepa no sentido, de divulgação, por exemplo, ela ajuda, a Paola Oliveira e outras sim, atrizes ajudam a falar bem do veterinário, a mostrar para a sociedade quem é o médico veterinário, né, que é muito e mostrar sobre um importante. aspecto positivo, e a gente tem ajudado elas nessa questão, né, dos animais não domiciliados, e para que as pessoas entendam também que nós não estamos em grupos contrários, os objetivos são os São mesmos, os mesmos. né. Exatamente. Então o que falta às vezes é compreensão e diálogo, e é isso que essas barreiras que a gente tem tentado quebrar, é a barreira do diálogo, né. E elas têm sido pessoas maravilhosas, porque têm feito isso acontece muito lá no Rio, né. Elas fazem, você imagina, alguém tendo a sua clínica promocionada com vídeos, com isso pela Paula Oliveira, pela Beth, pela Angélica e por pessoas assim, né. Imagina o quanto Maravilhoso. seria, né. Sim, Então, e essas pessoas falando bem do médico veterinário, né, atingindo uma parte da sociedade que talvez a gente não dialogue tanto com elas, né. O quanto isso traz de benefício à imagem do médico veterinário, sim. né. Então são esses tipos de ações, de parcerias que a gente quer cada vez mais fortalecer, no sentido de que as pessoas da sociedade olhem o médico veterinário dessa forma e que a gente sempre possa entrar no lugar e falar que tem orgulho de ser médico veterinário. É assim que eu me sinto.
né? Também. Ai, Muito gostei. legal. Ah, A gente sabe que a Anclivepa todo ano promove um super congresso, né? Que é o mais aclamado pelos médicos Uhum. veterinários de ano que pequenos animais, vem. né? E a gente já tá sabendo, vou dar o spoiler aí, que ano que vem, além do Congresso Nacional, vai ser o Mundial também, Isso. lá no Rio de Janeiro. A gente fica muito feliz, vamos estar presentes, se Deus quiser, né? Sim. Faz um spoiler aí pra gente, quem são, o que que a gente pode esperar, quem são os participantes, como é que vai estar, como é que tá essa organização em termos de palestra, networking, o que que o clínico de pequenos animais pode esperar desse evento? Esse congresso da Associação Mundial do Vasava, é claro, eles organizam em parceria com a Anclivepa. A gente faz o projeto inicial, mas eles encabeçam a organização. Esse, na verdade, na minha opinião, é o evento veterinário mais importante do mundo e vai acontecer, graças a Deus, no Brasil. É um momento que nós vamos ter participação, no último evento, de ter participação de 140 países diferentes. Certamente esse vai ser também assim. E cada ano ele é feito em uma região diferente do mundo, né, nesse sentido de promocionar. O pessoal da Associação Mundial tem uma expectativa enorme sobre o Congresso da Anclivepa, né? Eles acham que esse talvez seja o grande evento de toda a história do Vasava, né? E assim a gente tem tratado esse evento como um evento que vai ser muito especial. Nós vamos ter 10 salas com palestrantes fora do Brasil. Essas salas, 7 delas vão ser só em inglês, mas com tradução para o português, com as melhores pessoas em cada área, né? São apresentados consensos feitos naquela época. Agora, recentemente, saiu o consenso da castração do Vasava, e tem vários consensos em várias áreas diferentes, apresentado as novidades da área, então, por pessoas que são referências no mundo inteiro. É uma grande oportunidade de encontrar essas pessoas que fazem a veterinária É no uma mundo todo. grande No oportunidade mundo mesmo. todo, né, de trocar ideias. Tem 2 salas em espanhol, tem uma sala em português, depois mais 4 salas da Anclivepa, que seria o equivalente ao nosso CBA, né. Então teríamos 4 salas, que aí sim vão ser todas em português, provavelmente, e organizadas essas 4 especificamente pela Anclivepa Brasil. Então esse vai ser um evento que eu acho que para o médico veterinário é imperdível, tem que estar lá, Tem que Imperdível. estar né, Tem que lá? estar lá. tem que estar lá. Já Tem que abriu as estar lá. É, inscrições? E assim, é já tá difícil abrindo. vir um Tá vendo? mundial de É. novo, né? O último mundial que teve aqui tem Como muitos como são anos. 10 regiões, Isso. a gente com muita sorte teria um daqui a 10 anos, que provavelmente não vai acontecer. Olha Provavelmente aí. o próximo mundial vai ser daqui a 20 anos A gente não no sabe nem se a Nossa! Brasil. gente ainda vai estar Então, Gente, atuando. não percam a Não percam. todo oportunidade. mundo tem que participar, né. É. E todas as novidades que estão acontecendo. A medicina veterinária hoje, ela vive um momento que é único, como a ciência toda, né. É, Se produz coisas maravilhosas, a é. ciência está crescendo, né, os tratamentos estão mudando. Se a gente para um dia, já tem atualizações diferentes. Tudo muda de um Tem ano para o muito, a outro, ciência está tudo mudando. mudou. A ciência vai ser diferente daqui a algum É. tempo, né. Com a inserção, por exemplo, das impressões 3D, dos tratamentos de doenças genéticas, de um monte de outras coisas que já são uma realidade, mas que estão iniciando. Sim. E isso vai ser um momento, por exemplo, lá na universidade, a gente tem feito uma pesquisa, a gente tem feito, bioimpressão de pele artificial. Olha Então hoje a só gente que tem uma legal. pele nem artificial, uma pele biológica, que a gente produz e através de impressão 3D, e temos usado para tratamento de feridas que não fecham pelos tratamentos convencionais. Então isso é só um grãozinho de tantas coisas que estão Que acontecendo, tá né, acontecendo. e que vão continuar acontecendo. A ciência, ela está mudando. É. E se a gente não se inserir nisso, né, A gente fica para vai ficar trás. fora. E o médico Exato. veterinário, ele é um grande protagonista de toda essa ciência, Com certeza. né. Eu acho que a gente é um grande protagonista, que a gente tem tanta ciência de bancada quanto aplicabilidade. Que profissão tem isso, né? Isso é verdade. A nossa é uma das poucas assim. Então é exercer esse papel, né? Porque esse crescimento e esse respeito da veterinária passa pela gente. É a gente que tem que fazer isso. Essa é a nossa tarefa. Verdade. Arrasou. Todo mundo lá nesse congresso ano que vem. É. E assim, como a gente falou um pouquinho da profissão, né? Você vem enfatizando bastante. Então, com relação ao futuro dessa profissão, você já deixou um spoiler aí de tanta coisa que está Que tá acontecendo. acontecendo, Quais são né? as expectativas, as suas, no caso, para o futuro da medicina veterinária de pequenos animais no Brasil e como a Anclivepa está se preparando para essas mudanças? Então, eu acho que o futuro é o veterinário mais conectado às suas mudanças, né? É um veterinário talvez mais gentil, né? Um pouco mais cordato, eh,
criando esse diálogo com a sociedade, sabendo conversar com a sociedade, compreendendo os anseios dela e usando a tecnologia, a ciência a nosso favor. Porque a gente vai ter uma nova veterinária, né? Com mais respeito a essa questão das mulheres, com cuidado à parte emocional, à parte psicológica. Nós vivemos um mundo hoje que eu creio que é um mundo mais acelerado, né? Muita gente ouve falar hoje em dia, né? Principalmente pelas gerações mais antigas, como a minha geração, de que o pessoal é mais frágil, mas talvez não é uma falta de compreensão, né? A famosa guerra de geração. O mundo é diferente também, o mundo é mais acelerado, né? Então, não compreender a dor do outro, né, é porque não está sentindo essa dor, né? Que a dor resiste, não Verdade. é verdade? Com certeza. Essa dor resiste. Então, cabe essa compreensão que é uma compreensão de geração, né? Certamente gerações futuras vão vir diferentes, né? E o mundo, por essa aceleração, pela necessidade maior de trabalho, a quantidade de informação, ela é muito grande. Então, a gente precisa vencer esse desafio da compreensão, desse apoio psicológico, para que fique mais firme a nossa profissão, ter essa questão da inserção da mulher, né? Sem que tenha sexismo, sem que tenha tudo que a gente vê hoje em dia, né? Porque a gente vê isso a todo momento e às vezes nem se compreende, Verdade. né? Às vezes você fala uma coisa e as pessoas sequer compreendem o que falaram e acham que é normal. Mas aquela pessoa que é atingida por isso, ela sente, Falou né? tudo. Então você tem que passar por isso também, isso tem que ser discutido e tem que ser vencido, né? E a questão tecnológica, que ela tem que avançar. Isso passa principalmente pelas universidades. E com isso a Ancliverp ela tem que estar junto com as universidades, né? Tem que ter essa formação com a universidade, com a sociedade. Então, o que a Ancliverpa faz hoje para tentar vencer essas questões é toda essa questão do diálogo, que nada mais é, em última análise, um órgão político, não é verdade? Isso é Verdade. política, não é a política que a gente fala, política É, partidária, mas é uma forma essa é uma política política para a com tudo, para a sociedade. sociedade. Nada Perfeito. mais é do que isso. E os atores desse papel somos a gente, somos nós, Exato. os anclivepanos. Exato. Aqueles que têm Verdade. orgulho, aqueles que, como a Dora, mantêm a Anclivepa de pé por tanto tempo, né? A Dora sabe o carinho que a gente tem por ela, o apoio que a gente tem. Por quê? Porque ela é assim, né? Um dia que a pessoa negar o apoio a ela, está negando a toda a classe, né? Verdade. Quando a pessoa não quer fazer nada de trabalho, ela está deixando de cumprir o papel dela também, né? É esse papel. E a Dora sabe que é um pouco de doação, assim como ela faz aqui no Pará. Cada anclivepano desse, ele doa seu tempo, doa seu dinheiro. Claro, ele tem o sonho e a necessidade de ver uma associação mais forte, melhor e uma classe melhor também. A gente quer a veterinária protagonizando, Verdade. não é? Também Verdade. quero. Todos Por isso a nós. gente está aqui também para isso. O que a gente puder, através do nosso canal, incentivar os médicos veterinários, dar espaço para eles, reconhecer a dor, igual você falou que foi muito importante, ter essa empatia pelo nosso próximo, né? Isso faz o diferencial, Sim, né? Um diferencial. E então, cada vez mais a gente precisa desenvolver um trabalho com empatia, tanto pelos nossos colegas médicos veterinários, quanto também pelos tutores, que muitas das vezes a gente acaba mirando de forma errada neles, eu vejo, É, tá? E assim, é nossa, é verdade. muito legal, gostei, porque Muito. as respostas dele é meio filosófica, atualizada, envolve técnico, Envolve é, emocional. envolve emocional e envolve também a parte tecnológica, né, do negócio. Adorei, Adorei, adorei. gostei. Infelizmente já estamos chegando no final, mas É. a gente colocou, acho que pontos aqui super importantes da Anclivepa, né? Antes de finalizar, eu queria fazer um agradecimento rapidinho aos nossos parceiros, a Vet Life Centro Veterinário, a Droga Vet, Farmácia de Manipulação. E também, né, gente, nós já temos muitos parceiros aqui, não ficou por aí. Já tem mais, a Tem segunda parte mais, ela vai calma, falar. espera. Tem a Royal Canin, tá? O MSD, a advogada Eli Vieira, que tá conosco, os nossos looks, que é pela Tolly, tá? E cada vez mais tem crescido essa parceria e isso tá sendo maravilhoso pra gente aqui do canal. E hoje um agradecimento especial também à parceria da Anclivepa,
que cedeu gentilmente o tempo do Dr. Lacerda, mais um que a gente roubou do meio do evento. A gente sequestrou ele do meio do evento e muito gentilmente ele veio aqui bater esse papo com a gente tão importante. Doutor, obrigada pela sua presença. Eu acho que esse tipo de informação é fundamental para a nossa classe. Eu estou aqui representando não só a Shirlane veterinária, mas eu acho que toda uma classe que precisa de valorização, precisa desse entendimento. A doutora Larissa também, né? E para finalizar, a gente queria que o senhor deixasse, por favor, um recado para os nossos amigos, sejam eles associados ou não associados, clínicos veterinários de pequenos animais. Eu queria que o senhor deixasse ali, olhando para aquela câmera, aqui, né? Um recado da importância do trabalho de vocês, o que a Anclivepa está aqui lutando para eles. Deixasse um recado final para esses nossos mas ele colegas. também é filosófico, né? Ele tem que deixar aquela mensagem no Do coração para os médicos veterinários. A mensagem do coração. Fique à vontade. Então, que todos os veterinários olhem a profissão dessa maneira, com coragem, com coração, e participem, né? Que seja um pouco da nossa voz, que nos ajudem a falar para a sociedade, para todos, né? E que sempre tenham esse orgulho, né? A, a minha esposa às vezes fala, quando eu estou saindo de casa, fala, puxa, mas você parece estar começando a tua profissão hoje. Eu falei, é assim que eu me sinto, com a mesma empolgação do meu primeiro dia de formado, é assim que eu me sinto na Anclivepa, né? Vendo a doutora Dora hoje trabalhar e fazendo o que ela faz aqui pelo Pará, né? Eu não poderia pensar de forma diferente, Olha né? que maravilhoso. Nós somos isso, né? Nós somos anclivepanos. É muito muito legal. bom. Muito legal. Ela se emocionou. E a gente quer entregar também, Né? meu nome em nome da Larissa, uma pequena lembrança do Pará. O Muito nosso obrigado. convidado. Esse é o kit paraense. do Pará. Muito obrigado. O kit Joelma Calypso. Do podcast Virando Bicho. Eu espero que você goste. Tem sabores do Pará aqui. Eu acho que, assim, irresistíveis, né? Cupuaçu, Eu castanha, sempre gosto a das farinha de coisas. Bragança. Uma forma de agradecer pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela gentileza. E assim, doutor, obrigada também por estar aqui conosco. É uma honra, é um prazer ter alguém com uma visão como a sua, à frente de uma associação tão grande, que está fazendo grandes feitos, né, que é a Anclivepa. Então, que está refletindo. A gente acha que não, mas está refletindo na vida ali de um médico veterinário que está no Pará, em Belém do Pará, ou ele está no interior, ou ele está ali no Rio Grande do Sul. Mas a Anclivepa tem sido presente, sim, na vida de muitos médicos veterinários, então nosso agradecimento em nome deles, tá? Muito obrigado. E, pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Spotify, e vocês vão estar a par de todo esse episódio aqui e assistir na íntegra, né? E esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho!